Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe seu lar, a sua família. Bem-vindo ao nosso estudo dominical, bem-vindo ao nosso ensino nesta manhã, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria e conhecimento nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos dê conhecimento e sabedoria nessa manhã para poder lidar com as situações adversas nas nossas vidas, seja na vida espiritual, seja na vida com a família, seja na vida social, seja na convivência, seja na comunhão com os irmãos, que nós possamos ter sabedoria, entendimento e lidar com os nossos problemas, com as situações adversas que aparecem em nossas vidas. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, nesta manhã de domingo, nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Meu Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, conhecimento, sabedoria nesta manhã. Meu Deus, que a Tua unção, que a Tua graça possa vir sobre as nossas vidas e que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, possa nos guiar, ó Pai, através da Tua palavra, possa, Senhor, nos ensinar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, e colocar em prática, ó Pai, a Tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos os irmãos, ó Deus, que estão nos assistindo, que possa, Senhor, alcançar, ó Senhor, sabedoria e entendimento nesta manhã. Para a honra e glória do Teu nome, eu peço a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, existem atitudes nas nossas vidas que determinam ou a nossa vitória ou o nosso fracasso. Então nós precisamos aprender que existem atitudes que elas vão determinar se nós vamos ser mais do que vencedores ou mais, ou fracassados, né? Em 2 Crônicas, abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história do rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Ele foi um homem que Deus usou poderosamente, um dos reis mais importantes na história de Israel. Ele fez uma reforma religiosa naquela nação, né, destruindo ali todos os ídolos, todos os postes, tudo aquilo que era de idolatria, tudo aquilo que não agradava ao Senhor. O rei Ezequias, ele destruiu tudo aquilo e fez uma reforma religiosa, fez uma reforma espiritual dentro do povo, né, que servia a Deus, o povo de Israel, restituindo o culto a Deus, né, voltando o culto a Deus, a adoração que era Deus, né, restituiu tudo e foi abolido a idolatria no meio do povo de Deus. Então, o rei Ezequias, ele foi um homem muito importante na história de Israel, na história dos judeus, e o seu reinado foi um reinado de paz. Por muitos anos, por muitas décadas, o reinado de Ezequias foi um reinado de paz. Foi um reinado de paz. Mas a Bíblia conta que se levantou um rei, o rei da Síria, contra todas as nações, inclusive contra Israel, contra o povo de Deus. E o seu nome era o rei Senaqueribe, um dos reis mais poderosos daquela época. 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler a palavra, você que está com a sua Bíblia aberta aí. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha com seu rosto e era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus principais e seus varões, para que tapasse fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles ajudaram. E assim muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se para si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis,
por esta causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. E o povo descansou nessas palavras e nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Então, irmãos, se levantou depois dessas coisas, depois de um tempo de paz, se levantou o rei Senaqueribe. E ele se levantou para conquistar as nações. E a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, ele era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, um homem que andava segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Mas mesmo assim, se levantou o rei Senaqueribe contra ele. Quantas vezes, mesmo nós sendo fiéis, mesmo nós sendo pessoas justas, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo andando nos caminhos certos, fazendo aquilo que é certo, mesmo assim os inimigos se levantam contra as nossas vidas, os inimigos se levantam contra a sua vida. Então, nós precisamos aprender que mesmo sendo fiéis a Deus, as lutas, as provações, as tentações, elas vão vir sobre as nossas vidas, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então você é mais do que vitorioso no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então não se preocupe quando as lutas se levantar contra a sua vida, quando as tempestades, quando as tentações, quando as provações vier contra a sua vida, não se preocupe, porque maior é o que está com você do que aquele que está lá no mundo, amém? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o que está no mundo não é maior do que está com você, do que o que está com você, amém? Então aqui nós aprendemos eu aprendo aqui nesse texto sagrado das Escrituras, eu aprendo algumas atitudes que levou Ezequias a tomar posse da vitória, Ezequias ser mais do que vitorioso. Então aqui vai algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Amém? Então a primeira atitude de Ezequias, ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. 1 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 ao 21. E toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, na sua lei, nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, em todo o seu coração fez com fidelidade e prosperou. Ele fez com fidelidade. Então ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida vai fazer com que você seja mais do que vitorioso. E fidelidade, você ser fiel a Deus, quando você é fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, você está tapando as brechas para o inimigo. Você não está deixando legalidade para o inimigo entrar na sua vida, agir na sua vida, agir na sua casa. Quando você é fiel a Deus, você está impedindo. Você não deixa legalidade para que o inimigo venha agir na sua vida. Então a primeira atitude para que nós possamos ter vitória é não deixar legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas através da fidelidade. Fidelidade em todas as áreas da sua vida para com Deus. Fidelidade, andar em fidelidade. Isso vai evitar muitos problemas na sua vida, problemas espirituais, problemas conjugais, problemas emocionais, problemas financeiros. Se você for fiel a Deus, você vai estar evitando, você não vai deixar legalidade para o inimigo entrar na sua vida, agir na sua casa. Então seja fiel a Deus, amém? Essa é a primeira atitude que você precisa ter. A segunda atitude é você orar a Deus, pedir conselhos a Deus, ser dependente de Deus. O rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 19, do versículo 14 ao 19, que conta essa mesma história, tanto em Crônicas, 2 Crônicas, como também em 2 Reis, a Bíblia conta que Ezequias, ele orou ao Senhor. Quando surgiu o problema, ele levou até Deus. Ele orou a Deus.
Ele levou o problema dele até Deus. Ele era totalmente dependente de Deus. Quando você se torna uma pessoa dependente de Deus, não há nada que Deus não possa resolver na sua vida, meu irmão. Amém? Seja dependente de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, antes de você fazer algo, seja em qualquer área da sua vida, primeiro, leve até Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Seja dependente de Deus. Orar a Deus. Falar com Deus. Fale com Deus os seus planos, os seus projetos. Porque a Bíblia diz que Ezequias, ele teve medo. Quantas das vezes levanta um problema em nossas vidas e nós temos medos. Nós temos medo. Nós ficamos angustiados. Quando os problemas surgem em nossas vidas, quando surge um inimigo muito grande. E a Bíblia diz que era muito grande, o inimigo era 10 vezes maior do que o povo que estava com Ezequias. Era muito grande a multidão que estava contra o rei Ezequias. Talvez a multidão é 10 vezes maior do que você pensa, maior do que você. Mas saiba que Deus é muito maior, amém? Deus é muito maior. Aleluia. Então, ore ao Senhor. Segunda atitude, ore. Seja fiel. Ore ao Senhor. Terceira atitude, Ezequias ele teve uma ideia maravilhosa. Ele teve uma ideia maravilhosa. Quando você é fiel a Deus e quando você ora, Deus ele te dá ideias. Deus ele te dá estratégias. Deus ele te dá planos, ele te dá projetos para você vencer os seus inimigos, para você conquistar, para você ser mais do que vitorioso. Quando você ora a Deus, quando você é dependente de Deus, Deus ele te dá estratégia. A Bíblia diz que Neemias ele teve uma grande ideia. A Bíblia diz que Jerusalém, aonde eles estavam, era num monte muito alto. E o povo ia subindo devagar. Porque eles subiam devagar para adorar ao Senhor lá em Jerusalém, lá no monte. E o povo estava todo ali em Jerusalém, reunidos em Jerusalém. E o caminho que subia para Jerusalém, nas laterais do caminho, havia fontes de águas, para que o povo, quando o povo ia subir a Jerusalém para adorar a Deus, para que o povo não morresse de sede até subir lá em cima, no alto monte, oferecer os seus sacrifícios, a Bíblia diz que havia fontes de águas ao redor do caminho, do lado do caminho, para que o povo, quando subisse, não morresse de sede. Eles bebiam dessa água para saciar a sua sede e continuar a sua jornada até chegar a Jerusalém. E a Bíblia diz que Ezequias teve essa ideia de tapar as fontes, para que o inimigo não viesse a saciar, a buscar força, energias nas fontes que estavam ali. Então ele tapou as fontes do inimigo. Ele tapou as fontes para que o inimigo não saciasse a sua sede quando estivesse subindo contra Jerusalém. A terceira coisa que nós precisamos fazer é esgotar todo o alimento, esgotar tudo que alimenta o pecado em nossas vidas, esgotar tudo aquilo que dá força para o inimigo contra as nossas vidas. Se tem fontes no caminho que vai alimentar o inimigo contra a sua vida, você precisa destruir essas fontes. Quais são as fontes na sua vida que você tem deixado para que o inimigo se alimente e se fortaleça contra a sua vida? Talvez hoje você está sofrendo uma derrota porque você tem deixado fontes para o inimigo se alimentar. Você precisa esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado, tudo aquilo que alimenta o pecado na sua vida, tudo aquilo que tem deixado o inimigo se fortalecer contra a sua vida. Qual é a fonte que você tem deixado para o inimigo se fortalecer contra a sua vida? Então você precisa tapar essas fontes. Você precisa tapar essas fontes. Quarta coisa, quarta atitude, os muros da cidade estavam quebrados. Os bandidos, assaltantes, assassinos poderiam passar com liberdade, com tranquilidade ali e invadir a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias mandou
fechar, tapar todas as brechas. Fechar e tapar todas as brechas. Restaurar os muros, as brechas. Restaure os muros da sua vida. Não deixe brecha para que o inimigo venha entrar na sua casa, no seu lar, na sua família e destruir a sua vida espiritual. A Bíblia diz que o diabo ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão. Então você precisa fechar as brechas. E você precisa descobrir quais são essas brechas, por onde que o inimigo tem entrado e tem destruído a sua vida. Feche todas as brechas da sua vida. Derruba todas as fontes que o inimigo tem alimentado. As brechas da mentira, da fofoca, da contenda, da inveja, do ciúme, do orgulho, da soberba, do adultério, de tantas outras coisas, de tantas outras brechas que você tem deixado, por onde que o inimigo tem facilidade para entrar na sua vida. Então, destrua as fontes que têm alimentado o inimigo e feche as brechas. E a Bíblia diz que Ezequias ainda ele mandou reforçar com outro muro. Então, reforce a segurança. Reforce. Não deixe que o inimigo reforce com jejum, com oração, com busca ao Senhor. Amém? Então, essas coisas vai garantir a vitória para você. Amém? Essas coisas vai garantir a vitória para você. Quinta atitude que Ezequias teve para garantir a vitória. Ele ergueu torres. Ele ergueu torres e colocou soldados para olhar da onde é que o inimigo vinha. Torre significa estar alerta, significa você estar de vigia, significa você estar sempre em oração. A Bíblia diz vigiai e orai, porque o inimigo ele está sempre ao nosso derredor procurando uma brecha para tragar as nossas vidas, para destruir as nossas vidas. Então ele ergueu torres para ver da onde é que o inimigo estava vindo. Em outras palavras, eu quero trazer uma outra revelação. Torre também, quando você ergue uma torre, significa você buscar conhecimento, você buscar crescimento espiritual, você buscar crescimento em todas as áreas da sua vida. Buscar torre, erguer torre significa você buscar também conhecimento de Deus. Significa você crescer tanto espiritualmente, como emocionalmente, como sentimentalmente, como financeiramente, para que o inimigo ele não venha. E outra coisa, você ficar em alerta e em vigia, porque o conhecimento, sabedoria, entendimento faz você entender muitas coisas que acontecem ao seu derredor. Então por isso torre, você consegue enxergar muitas coisas que quem está lá embaixo não consegue enxergar. Então você tendo entendimento, conhecimento e sabedoria, é como você estivesse numa torre e você conseguir enxergar muitas coisas que muitas pessoas que estão lá embaixo não enxergam. Então, torre, quando você ergue uma torre, significa isso. Essas três áreas espirituais e sentimentais da sua vida, que você precisa ter: conhecimento, entendimento e sabedoria. Amém? Isso. Outra coisa que ele fez, ele fortaleceu o coração, a mente do povo, porque o povo estava temeroso. Então não adiantava nada o povo ir para a guerra, não adianta nada você ir para a guerra com o coração temeroso e desanimado. Não adianta nada você querer fazer algo, mas se você está com medo e se você está desanimado de fazer as coisas. E medo e desânimo vem da alma, vem das emoções, vem dos sentimentos. Vem dos seus desejos, das suas emoções, da sua vontade. Então, se você não fortalecer o seu coração, a sua mente, se você não acreditar que você vai ser mais do que vencedor, a Bíblia diz que Ezequias fortaleceu a mente, fortaleceu o coração do povo. A mudança começa de dentro para fora. Se nós quisermos ser vitoriosos, se nós queremos ser mais do que vitoriosos, nós queremos conquistar, se nós queremos algo, que os nossos projetos deem certo, a mudança começa na nossa mente, no nosso coração. Porque Deus, com certeza, Ele já está ao nosso lado para nos dar a vitória. Ter ânimo, ter coragem, não depende de Deus, mas depende de mim e de você. Coragem e ânimo, força, vontade, o querer, o desejo, não depende de Deus, mas depende de cada um de nós.
Se nós quisermos ser mais do que vitoriosos, depende da nossa vontade, depende da nossa coragem, depende da nossa mente, do nosso coração, da nossa vontade. Amém? Sétima coisa, Ezequias ele recebe a sua vitória por uma intervenção divina. Quando você se prepara para a guerra, às vezes você nem vai precisar lutar, porque Deus ele vai lutar por você. Amém? Quando você age, quando você tem essas atitudes, o próprio Deus entra na guerra por você e te dá a vitória. Amém? Ezequias recebe a sua vitória por intervenção divina. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo após essas atitudes de Ezequias. Após essas 7 atitudes de Ezequias, quando ele teve essas atitudes, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus mandou um anjo só. E esse anjo só matou 185 mil soldados sozinho. Um anjo só. Imagina um anjo só matar 185 mil soldados. Está registrado em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Deixa Deus lutar por você. Quando você se prepara para a batalha, você se prepara para a batalha, mas quem luta por você é Deus. Aleluia. Isso é tremendo. Quando você tem todas essas atitudes, você não precisa se preocupar, porque Deus, Ele mesmo vai se levantar. Ele mesmo vai dizer, você não precisa lutar, porque essa batalha é minha, essa luta é minha. Vós não precisais pelejar, porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Amém? Existem lutas que Deus vai lutar por você. Amém? Fique com essa palavra de ensino no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Seja fiel, ore a Deus. Amém? Tampe as fontes que tem alimentado o inimigo na sua vida. Feche as brechas do muro. Reforce. Amém? Reforce o muro. Erga torres e coloque soldados de vigias. Amém? Ore e vigia. Em nome de Jesus. Amém? E fortaleça o seu coração, a sua mente. Amém? Fortaleça o seu coração, a sua mente. Não temas. Se anime, tenha coragem no Senhor e confie, porque a vitória, quando você se prepara para a batalha, Deus vai agir de uma forma tremenda na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe neste domingo. Fique com essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar e terminar no nome de Jesus o nosso estudo nessa manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no YouTube, né? Se inscreva, compartilhe, comente, amém? Para que Deus possa abençoar você poderosamente. Eu estou sempre orando por você no nome do Senhor Jesus, amém? Compartilhe esse estudo, compartilhe essa palavra. Alguém precisa ouvir esta palavra, amém? Alguém precisa ser fortalecido e ensinado com essa palavra no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está nos acompanhando, meu Deus, por este vídeo. Pai, que o Senhor possa derramar do Teu poder, da Tua graça, dando conhecimento e sabedoria para a vida de cada um, meu Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos ensinar cada manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, nesta manhã. Em nome de Jesus, um bom almoço, que Deus te abençoe, um excelente domingo. Se prepare para o culto à noite, amém. Hoje é domingo, hoje é dia de culto na sua igreja, na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Então participe no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe, um forte abraço. Até amanhã.